Olá pessoal, quem está falando com vocês é o professor Rodrigo. Hoje estamos dando continuidade aí às aulas sobre invertebrados e hoje vamos estar falando sobre o filo Arthropoda ou sobre os artrópodes. Não esquecendo você, só lembrando vocês aí de visitarem o meu canal, curtirem a minha página aí no Facebook. E no meu canal aí existem inúmeras outras videoaulas referente à matéria de biologia e ciências. Assistam, se inscrevam no meu canal, compartilhem nas redes sociais. Então vamos lá, vamos falar agora, vamos aprender um pouco sobre esse grupo de animais, sobre os artrópodes. As principais características gerais dos artrópodes são as seguintes. Eles apresentam pernas articuladas com juntas móveis. Então vai ser aí o primeiro grupo aí de animais a apresentar aí patas articuladas ou pernas articuladas. Vão ser seres triblásticos, celomados e dotados de simetria bilateral. O corpo desses animais é segmentado e dividido em cabeça, tórax e abdômen. Em algumas espécies, podendo aí existir a junção aí da cabeça e do tórax, formando o que nós chamamos de cefalotórax e o abdômen logo após. Então, nesses animais, alguns existem a junção de cabeça e tórax, formando o cefalotórax e o abdômen. E outras espécies têm cabeça, tórax e abdômenes bem definidos, bem segmentados. Como eu disse, eles possuem aí as patas articuladas, daí o termo, daí o nome desse filo, artrópoda. Artro, articulação, podas, pés, pernas articuladas. Então, venha se enquadrar aí nesse grupo aí, os insetos, os crustáceos, aracnídeos, quilópodes. Nós vamos estar estudando aí esses grupos aí mais adiante. Com relação à simetria, eles possuem simetria bilateral, ou seja, possuem dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Com relação ao cefalotórax, é um exemplo aqui dessa lagosta, que tem aqui a cabeça e o tórax unidos, juntos, formando uma parte corporal só, chamada de cefalotórax. E aqui estaria o abdômen. Então, o abdômen é essa parte de trás aqui dessa lagosta, e o cefalotórax, onde vai estar aí essa carapaça bem grossa, bem espessa, as antenas, os olhos, formando aí a junção aí da cabeça e do tórax, formando aí o cefalotórax. Esses animais, todo esse grupo, todas as espécies dos artrópodes possuem um exoesqueleto resistente, formado aí por uma proteína chamada de quitina. Nos crustáceos, o exoesqueleto vai ser formado por sais de cálcio. Então é importante, mas na maioria aí o exoesqueleto é formado por quitina. Esse exoesqueleto é um esqueleto rígido, duro, e que acaba aí impedindo que esses animais cresçam constantemente, que nem acontece conosco, O nosso esqueleto é um endoesqueleto, ele vai crescendo de acordo com o crescimento do nosso corpo. Já nos artrópodes isso não acontece, Então tem que ocorrer aí as mudas desse exoesqueleto. Essa muda é chamado de ecdísis, que é um processo aí de metamorfose onde o animal troca o exoesqueleto para facilitar o seu crescimento. Beleza? Então é importante aí lembrar que de tempos em tempos, vai ocorrer a muda ou a ecdíse do exoesqueleto dos artrópodes. Essas mudas, vale salientar que essas mudas ou ecdíses são mais comuns em animais mais jovens, Quando ficam adultos, param de crescer, Então vai diminuir aí a quantidade de mudas por tempo. Isso aqui é uma cigarra, fazendo a sua ecdíse, a sua muda. Ela está saindo de dentro, dessa casca, o que vai possibilitar que o corpo dela possa crescer. Geralmente essa muda, essa troca ocorre aí
em períodos noturnos, né, onde vai ser mais fresco, impossibilitar aí que esse animal perca água para o ambiente, né, e também eles vão estar escondidos dos seus predadores aí. Então eles vão dar uma crescidinha, né, e já vai começar a secretar a nova camada do exoesqueleto aí, que vai se tornar rígida com o passar do tempo, né? O sistema digestório desses animais também é um sistema digestório completo, e a excreção aí é feita através de diversas estruturas especializadas, de acordo aí com as classes desses animais, com os grupos de artrópodes. Os insetos fazem a excreção aí através dos túbulos de Malpighi. As aranhas fazem a excreção aí através das glândulas coxais, e os crustáceos fazem aí a excreção através das glândulas verdes. Tubo de Malpighi. Tubo de Malpighi, né, vai ser encontrado aí nos insetos, né, nesse gafanhoto, e vai estar fazendo aí a excreção deste animal. Vai estar recolhendo as excretas aí do interior do corpo desse animal e mandando essas excretas aí para fora do corpo aí, pelos túbulos de Malpighi. A glândula verde, né, vai ser responsável aí pela excreção aí dessa lagosta aqui, né? Então aqui onde vai estar situado a glândula verde. Ela vai ter uma bexiga, né, um saco terminal, uma bexiga, por onde vai ter uma abertura chamada de poro excretor, que vai fazer aí a excreção, vai fazer a eliminação das excretas do corpo destes animais. A respiração, né, também vai variar aí de acordo com o grupo. Nos crustáceos, a respiração é feita por brânquias. Então nós falamos que os crustáceos têm respiração branquial. Nos insetos, a respiração é feita por traqueias. Então nós falamos que os insetos têm respiração traqueal. E as aranhas têm a respiração aí através de filotraqueias. Então nós falamos que os aracnídeos têm respiração filotraqueal. Aqui um crustáceo, né, onde vai possuir aí as suas brânquias, que vai estar fazendo as trocas gasosas. A água passa levando o oxigênio, onde vai ser absorvido aí nessas brânquias, e as brânquias eliminam o CO2 que vai ir para fora do corpo deste animal. Nos insetos, a respiração então é traqueal, e vai fazer aí as trocas aí através desses canais, né, que a gente vê no abdômen de um gafanhoto. Se a gente pegar esses poros, buraquinhos, são chamados de espiráculos, e é por aí que o ar entra, né, para dentro da traqueia e vai fazer as trocas gasosas. O corpo do animal absorve o oxigênio e elimina o CO2. Então o oxigênio aqui em azul, né, vai ser absorvido, e o CO2 vai ser eliminado aí através da traqueia dos insetos. E aqui nos aracnídeos, né, nós falamos que ela possui uma filotraqueia, onde vai estar fazendo essas trocas gasosas nos aracnídeos. As classes dos artrópodes. Nós temos aí as 4 principais classes de artrópodes. Os insetos, que é a classe mais diversificada do planeta. Os crustáceos, o termo crusta, né, vem de crosta, que eles vão possuir uma carapaça rígida, né? Os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Então nós vamos ter, na verdade, aí 5 classes: insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre cada uma dessas classes. Insetos. Características gerais dos insetos. Os insetos constituem um grupo de animais terrestres mais numeroso, né? Aproximadamente aí 800 mil espécies de insetos já foram catalogadas, né? Mais de 800 mil espécies foram catalogadas já de insetos aí no planeta. São predominantemente terrestres,
com o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Além disso, possuem 3 pares de pernas e um par de antenas. Então, a característica dos insetos é essa. Eles possuem o corpo segmentado em 3 segmentos: cabeça, tórax e abdômen. Além disso, possuem 3 pares de patas, ou seja, possuem 6 patinhas, 3 pares de patas, e vão possuir aí um par de antenas. Beleza? Essas são as principais características aí para se reconhecer aí um inseto, né? Se vocês olharem, por exemplo, o gafanhoto, as moscas, né? Eles vão ter essas características que está sendo falado aqui. As pernas são especializadas em correr, agarrar, imobilizar presas, saltar, nadar, cavar, entre outras especializações aí dos insetos. O par de antenas tem a função tátil e olfativa, ou seja, é através dessas antenas aí eles vão observar, tateando o ambiente e sentir o cheiro também do ambiente. Além disso, eles possuem uns olhos, né? Os olhos apresentam-se, a orientação aí vai fazer a orientação do voo e a localização das presas, né? E podem estar ausentes em algumas espécies de cupins e formigas que vivem exclusivamente debaixo da terra. Então aí não existe a necessidade aí de ter olhos, né? Os que possuem as asas são os únicos invertebrados a voar. Então, os insetos são os únicos invertebrados a voar, o que facilita aí a fuga dos predadores e o acesso a fontes de alimentos e a encontro de parceiros para o acasalamento. Aqui mostrando o olho, né, de uma libélula, aqui, de um inseto, né? Na verdade é um olho composto, né, formado por muitos olhos aí, que vão possibilitar esse inseto a se localizar aí no ambiente e localizar as cores também, né, para localizar outros de sua espécie e também para localizar eventuais presas ou eventuais fontes de alimento. Com relação às asas dos insetos, né, eles vão possuir essa asa aí formada pela quitina. Eles vão ter aí um músculo vertical, né, que vai se contrair, né, e ao se contrair move a asa para cima, e os músculos, o músculo horizontal que se contrai e move a asa para baixo. Então vai ter a junção, o trabalho de 2 grupos de músculos aí para fazer a movimentação dessas asas. Lembrando que os músculos desses animais, né, estão dentro do exoesqueleto deles. Então eles têm o músculo vertical que se contrai e move a asa para cima, e o músculo horizontal se contrai e move a asa para baixo. As peças bucais, né, são adaptadas ao hábito alimentar, como sugar, picar, lamber e mastigar. Então a boca desses animais ou peças bucais vai ser diferenciada de espécie para espécie, de acordo aí com o seu tipo de alimentação. A excreta é o ácido úrico, é importante aí para adaptação ao meio ambiente terrestre. Vamos ver as peças bucais, né? O gafanhoto, o pernilongo e a borboleta. O gafanhoto aqui, o grilo, né? Eles vão ter um aparelho bucal mastigador que vai ter a função aí de mastigar os seus nutrientes, seus alimentos. O pernilongo tem uma peça bucal aí, um aparelho bucal modificado para picar, como se fosse uma agulha aí para sugar o sangue ou néctar aí de plantas. E a borboleta vai ter uma peça bucal, um aparelho bucal sugador, né, para retirar aí o néctar aí das flores. Vamos ver aí os aspectos positivos e negativos dos insetos. A polinização das flores, né, vai contribuir aí na agricultura e como fonte de alimento, produzindo mel e geleia real, né? Então, esses são os aspectos positivos aí dos insetos. Fazem a polinização das flores, com isso contribui aí para a agricultura
para o meio ambiente e, além disso, funcionam como fonte de alimento, produzindo mel e geleia, né, aqui no Brasil. Mas alguns outros países, como na Índia, por exemplo, no Oriente, nos orientais, japoneses, chineses, eles se alimentam, né, principalmente os indianos, se alimentam aí de insetos, né, usando aí o próprio corpo desses animais como fonte de alimento. Alguns vão ser usados também no controle biológico de praga, né, como a joaninha aí, que é uma predadora voraz aí de pulgões. Então, a joaninha é usada como um controlador biológico, no controle biológico de pragas de pulgões. Agora, os aspectos negativos aí vão ser os ataques a plantações, comprometendo a produção aí, né, das plantações. Exemplo, o bicudo, que ataca o algodão, o pulgão, que ataca diversas plantas, laranja, né, diversos outros tipos de plantas, a largata da soja, que destrói, né, se alimenta das folhas da soja, a cigarrinha, que acaba com os pastos, com as plantações de arroz, né, trazendo muito prejuízo aí para a agricultura, né, e para o bolso dos agricultores. E alguns insetos são transmissores de doenças, como o exemplo dos mosquitos aí do gênero Anopheles e o Aedes, né, do gênero Aedes, Aedes aegypti, que transmite aí a nossa dengue, a zika, a chikungunya, né? Então, são os aspectos negativos. Então, positivo, polinização das flores, né, o que contribui aí para a produção dos frutos na agricultura. São usados como alimentos, produzindo mel, geleia. Alguns fazem o controle biológico. E os negativos é a devastação das plantações aí, correndo aí através dos pulgões, o bicudo, a lagarta da soja, a cigarrinha, etc., né? E alguns transmitem as doenças, como o Aedes aegypti, né, que é um inseto que transmite várias doenças comuns aqui na nossa região aqui do Brasil. E outros, né, dão prejuízos domésticos, como por exemplo o cupim, que destrói casas, móveis, e as traças, né, que destroem aí as roupas, né, dos nossos guarda-roupas. Então esses são os principais aspectos aí, positivos e negativos dos insetos. Vamos falar agora dos tipos de desenvolvimento dos insetos. Os insetos podem ser ametábolos, ou seja, são insetos sem metamorfose, onde o ovo libera o indivíduo jovem idêntico ao adulto. Exemplo aí de indivíduos de insetos ametábolos é a traça. Se nós acharmos uma traça jovem, ela é próxima, só é menor do que um adulto, não é diferente. Então, nesse caso, são chamados de ametábolos. Os insetos hemimetábolos possuem uma metamorfose incompleta. O ovo libera uma ninfa, que é a forma jovem, um pouquinho diferente da adulto, e sem asas. Um exemplo aí é o gafanhoto, né, que é hemimetábolo. E os holometábolos, né, que são os insetos com metamorfose completa, onde vai ter um ovo, que do ovo sai uma larva, essa larva se transforma em uma pupa ou crisálida, passa pela metamorfose, surgindo um adulto totalmente diferente da fase larval, da fase juvenil. Exemplo aí de holometábolos, né, com metamorfose completa, é as abelhas, a borboleta, a mosca e o besouro. Por exemplo, né, todo mundo já deve ter visto aí uma taturana. O pessoal fala taturana, né? A taturana nada mais é do que a fase larval aí da nossa borboleta, né? A mosca, né, bota seus ovos, que dá origem ali aquelas larvinhas branquinhas, né, que vão se transformar posteriormente aí em moscas, né? Vão passar por uma fase de pupa ou de crisálida e passam pela metamorfose, formando aí a fase adulta. Classificação, né, quanto aos tipos de asas. Com relação aos tipos de asas, nós vamos ter aí os animais lepidópteros, que é o exemplo aqui dessa borboleta. Os himenópteros, que é o exemplo aí do nosso
maribondo aqui, né? E os dípteros, né, que é o exemplo da mosca. Então nós vamos ter aí esses 3 tipos de asas, esses 3 tipos de classificação quanto ao tipo de asa dos insetos. Agora vamos falar do crustáceo. Os crustáceos, né? Os crustáceos possuem geralmente um exoesqueleto quitinoso impregnado por sais de cálcio. Além disso, eles são predominantemente aquáticos, marinhos ou dulcícolas. Então eu encontro crustáceos aí tanto na água do mar, do oceano, quanto aí em água doce. Ocorrem em espécies terrestres também, como o tatuzinho de jardim. O corpo dele é dividido em cefalotórax e abdômen. Então, lembrem, crustáceo tem o corpo dividido em cefalotórax mais abdômen. Apresenta aí um número variável de pernas, geralmente 5 pernas, e 2 pares de antenas, né? Então, eles vão ter um número bem variado aí de pernas. De patas, né? Aqui o tatuzinho do jardim, né? Comum aqui no nosso estado. E aqui alguns outros crustáceos aí. Os caranguejos, as lagostas, lagostins, né? Eles vão ter aí um grande número de pernas, né? De pares de pernas. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Essa lagosta tem inúmeras, né? Mais de 5 pares, mas é de 5 ou mais o número de pernas aí dos crustáceos. Isso aqui é um crustáceo, né, marinho, né, bem grande, mostrando aí o grande número de pernas que ele existe, né? Essa é a barata, chamada de barata de Sorocaba. Aracnídeos, vamos falar agora dos aracnídeos. São animais bem conhecidos nossos, né? São animais de vida terrestre, apresentam o corpo dividido em cefalotórax e abdômen também, possuem 4 pares de pernas e são destituídos de antenas e de mandíbulas. Tá? Então os aracnídeos não possuem aí antenas e possuem 4 pares de antenas. Aranhas, vamos falar as características das aranhas. Elas apresentam um cefalotórax com 2 pares de apêndices ao redor da boca. Um deles é denominado quelíceras, que vai servir para capturar e para paralisar a presa, fazendo a inoculação do veneno. Né? Então as quelíceras servem para injetar o veneno, para inocular o veneno nas presas, para paralisá-las e também para fazer a digestão que ocorre, né, através desse veneno aí que vai acabar digerindo o animal, possibilitando que a aranha aí depois absorva esses sucos, né, provenientes da digestão dessas presas, dessas aranhas. O segundo par são os pedipalpos. Os pedipalpos são estruturas que servem para cortar e mastigar os alimentos. Nos machos, né, as extremidades dos pedipalpos servem aí para o armazenamento de espermatozoide. Então, além, né, de servir aí para mastigar os alimentos, para cortar, né, os pedipalpos também servem aí para fazer o processo de cruzamento, né, vai armazenar os espermatozoides. No abdômen, né, ocorre aí as fiandeiras, que são estruturas formadas por glândulas secretoras de fios de seda, né, que promovem a confecção de teias ou de casulos dos ovos. Então, as aranhas possuem também as fiandeiras, que produzem aí os fios de seda, né, que vão servir aí para confeccionar teias, onde elas vão capturar insetos, né, e também os casulos, onde colocam ovos, e também até presas. Quando eles matam alguma presa, eles fazem aí um casulo, né, para guardar aí essa presa para se alimentar mais tarde. Aqui mostrando, né, as quelíceras aqui e os pedipalpos, que é essa estrutura, essas pernas modificadas aqui, né, que tem a função
essa de inocular o veneno e essa de ajudar aí na alimentação, e no caso dos machos também ajudar aí na reprodução. E aqui mostrando a fiandeira, né, que vai estar na parte de baixo do abdômen, né, onde é produzido aí os fios de seda que vai servir para formar as famosas teias de aranhas. Homem-Aranha, né? Vamos falar agora um pouquinho dos escorpiões, também aracnídeos. Os escorpiões, né, possuem no cefalotórax localiza-se as quelíceras e os pedipalpos. As quelíceras servem para triturar o alimento e os pedipalpos atuam como pinças prensoras. Então, a função aqui das quelíceras e dos pedipalpos nos escorpiões é diferente, um pouquinho diferente do que acontece lá nas aranhas. As quelíceras nas aranhas, nós lembram que servia aí para inocular o veneno. Aqui não, ela vai servir para triturar os alimentos. Na extremidade do abdômen, que vai estar localizado aí uma glândula de veneno em uma estrutura denominada de Telson ou aguilhão. Essa estrutura aí que possui essa glândula de veneno, né, vai terminar no aguilhão, que é o que nós chamamos comumente de ferrão, e é o ferrão ou aguilhão que serve aí para fazer a inoculação do veneno. Beleza? Então, um pouco diferente aí da estrutura das aranhas, mas também faz parte, o escorpião está agrupado no grupo dos aracnídeos. Aqui mostrando o aguilhão, né, que vai fazer aqui a inoculação do veneno. Os ácaros também fazem parte dos aracnídeos, e os ácaros e os carrapatos, né, são alguns parasitas de plantas ou de animais. O Sarcoptes scabiei é causador da sarna. O Demodex folliculorum é o causador dos cravos no rosto, né, nas espinhas, os cravos do nosso rosto, nossa pele. O Dermatofagoides farinae provoca aí as alergias respiratórias. E os carrapatos aí vão ser hematófagos, né, vão ser parasitas extracorporais de animais e vão sugar o sangue desses animais. Então, ácaros e carrapatos também fazem parte dos aracnídeos, do grupo dos aracnídeos. Aqui a figura, né, do ácaro Sarcoptes scabiei, né, que causa essas alergias corporais aí, né, no corpo das pessoas, sarna, né, o que nós chamamos aí de sarna. O Demodex folliculorum, né, que vai causar aí os cravos e as espinhas, né, se alimentando aí da oleosidade da pele das pessoas, causando todo esse problema, né, visual e estético, né, para as pessoas. E o Dermatofagoides farinae, que é esse carinha aqui. E os carrapatos hematófagos, né, o carrapato Ichodes ricinus, né, bem comum, encontrado aqui no mato, né? Se quiser pegar carrapato é só ir pescar aí na beira ou andar no meio do pasto, né? Entrou no meio do pasto, no meio do mato, é bem comum você sair aí e voltar para casa com um monte de carrapatinho aí, né, sugando o seu sangue. E esse aqui, né, botando os seus ovos, né? Uma coisa que acontece geralmente, que as pessoas fazem e causa infestação de carrapato, é as pessoas que possuem gato ou cachorro. As pessoas pegam o cachorro no final de semana, vai olhar, tem aquele carrapatinho gordinho, pega e espreme, pisa em cima dele e estoura ele ali no chão. Só que ao fazer isso, nós estamos liberando aí milhares de ovos, né, que estavam dentro do corpo daquele carrapato. Cada um desses ovos vão dar origem a um novo carrapatinho, o que vem a trazer infestação aí de carrapatos aí nas nossas residências. Então, quem tem gato, cachorro em casa, ao retirar os carrapatos, é interessante que incinerem esses carrapatos sem fazer isso, sem estourar, sem pisar em cima deles, porque ao fazer incineração, ao queimá-los, né, a gente mata todos
esses ovos, impedindo aí que aconteça a infestação de carrapatos. Agora vamos falar aí dos quilópodes e dos diplópodes. Os quilópodes vão ter aí movimentos rápidos, são carnívoros, possuem um par de antenas longas, são venenosos, possuem patas longas, não se enrolam, possuem um corpo achatado e um menor número de segmentos. Já os diplópodes possuem movimentos lentos, são herbívoros, possuem aí um par de antenas curtas, não são venenosos, possuem patas curtas, se enrolam em espiral, o corpo dele é circular e possui um maior número aí de segmentos. Exemplo de quilópode: a lacraia. Não é essa lacraia aqui, tá? Essa aqui é aquela cantora. Vai lacraia. É essa. Essa aqui é a nossa lacraia aí, né? Que é o exemplo mais comum de quilópode, né? É um ser peçonhento também. Ela tem ferrões, né? Então ela é peçonhenta, tá? Ela inocula o veneno nas suas presas para paralisá-las, para fazer a digestão extracorpórea também, e depois ela faz a absorção, né? Olha só o estrago que faz, pode levar à morte de pessoas, inclusive, né? A ferroada, né, desses animais, desses quilópodes, dessas lacraias aqui. E exemplos de diplópodes: é o nosso famoso piolho de cobra, né? Bem chamado aqui em Mato Grosso, que nós chamamos de piolho de cobra. Eu disse que ele não é venenoso. Na verdade, eu cometi um pequeno erro, né? Alguns possuem sim o veneno no corpo dele, um veneno, alguma toxina, né? Ele não inocula o veneno, mas ele pode possuir toxina sim no corpo, tá? E aí, como eu disse, ele se enrola em espiral e o corpo dele é cilíndrico, como se fosse uma mangueirinha, e possui muito segmentado, né? Os segmentos pequenininhos. Cada segmento desse possui patas, né? Muito bem, pessoal, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um joinha aí, compartilhem com seus amigos nas redes sociais. E bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.